Olá pessoal, meu nome é a professora Brooke Tério e a gente vai para mais uma aula. A aula de hoje é sobre as 3 leis de Newton. Lembrando que essa é uma aula de ciências para o ensino fundamental. Então Newton ele dizia o quê? Que qualquer variação de movimento, ele sempre vai ter uma força exercendo por ele, né? Nesse movimento. Então, se eu tiver um movimento de aceleração, ou de desaceleração, ou até de mudança de sentido, qualquer coisa desse tipo, de sentido de direção, vai ser porque eu tive uma força que foi aplicada sobre esse corpo que estava em movimento, né? Dentro disso, com base nos estudos dele sobre a força, ele elaborou o que ficou conhecido como as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que diz a lei da inércia? Que qualquer corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento e qualquer corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, vamos dizer que se eu tenho um ônibus onde todos, né, tem várias pessoas andando dentro desse ônibus e ele dá uma freada brusca. A gente fala que as pessoas elas vão ser empurradas para frente, o que não é real. O que acontece é a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Tanto as pessoas quanto o ônibus, eles estavam andando numa certa velocidade. Vamos dizer que o ônibus estava a 40 km por hora. Então, eles estavam nessa mesma velocidade. Quando o ônibus freia, as pessoas elas não vão frear também, porque elas estavam nessa mesma velocidade. Então, o corpo que estava em movimento tende a permanecer em movimento. Então, literalmente agora o corpo humano estava a 40 km por hora, ele vai continuar a 500 km por hora. Então, essa é a lei da inércia. Então, ela vai dizer o quê? Que esse movimento, essa minha capacidade de se manter em movimento, porque eu não tenho nenhum tipo de outra força atuando sobre esse movimento, né? Então, por isso que ele continua em movimento. E da mesma forma, no caso que eu tenho em repouso, ele está em repouso, porque a gente fala que a resultante das forças que atuam sobre esse corpo são nulas, então ele não tem. Então, como a gente já viu, setas, quando eu tenho setas em direções opostas, elas eu subtraio. Então, a partir do momento que a força entre sobre um corpo dessas são nulas, então ele se mantém em repouso. Quando ele vai deixar de se manter em repouso? Quando eu aplicar uma força sobre isso, né? Então, vamos supor que eu tenho essa caneta aqui e eu quero que ela role aqui. Por que se eu colocar aqui ela vai cair? Porque existe a força da gravidade que vai atuar sobre ela, né? Nós sabemos que a força da gravidade nos puxa sempre para o centro. Então, se eu coloco aqui, ela cai exatamente porque existe uma força que está sendo aplicada por ela. Quando? Mas e se eu coloco ela aqui, ó? Você colocou em cima da mesa, ela tá ficando paradinha. Por que isso? Porque a força que eu tenho que empurra ela, vamos dizer assim, a força que tem, essa força que a setinha dela é para baixo. E a força da mesa, que é para cima, então elas estão se anulando, por isso que ela consegue ficar em repouso. Então essa é a lei da inércia. E o que vai impedir, né, esse movimento e tudo mais? A gente vai ter 2 oposições à força. Essas oposições elas vão ser o atrito ou então a resistência. Então, se um carro ele estiver andando numa certa velocidade, mas nesse dia estiver ventando muito, esse carro ele vai usar mais combustível, porque ele está tendo a resistência do ar. Você pode ver que um dia de ventania muito grande, se você tenta andar, você não consegue andar, ou você quer correr dentro da água, você não consegue dentro de uma piscina, alguma coisa assim, porque eu tenho a resistência da água, eu tenho a resistência do ar. E aqui também, se eu jogar essa caneta aqui, ó, e eu falar assim, ó, eu quero que ela rode, por que ela para? Porque ela está em atrito com a mesa. Então, esse atrito também faz ela perder a força dela. Então, essa foi a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A segunda lei de Newton, ela fala que quanto maior a força eu tiver, maior vai ser a minha aceleração. Então, se eu quero empurrar essa caneta, se eu colocar pouca força, ela tem pouca aceleração. Só que se eu colocar mais força, ela tem mais aceleração. Essa é a segunda lei
de Newton, que também vai dizer o quê? Que quanto maior a massa que eu tiver, menor vai ser a minha aceleração. Por quê? Porque se é maior a minha massa, eu tenho que aplicar mais força para eu conseguir ter que ocorra esse deslocamento, que aí vem lá da força-peso, que tem um outro vídeo falando um pouquinho sobre força-peso. Essa então vai ser a segunda lei de Newton, que vai sempre falar assim, que todo movimento ele está associado com uma aceleração. E para isso a gente tem uma formulazinha que diz o quê? Que essa força ela é um resultado do quê? Lembra sempre que força ela tem que ter a setinha, o vetorzinho lá, que é um resultado do quê? De massa vezes a aceleração. Então eu preciso ter essa aceleração. Aí eu vou fazer isso. Então vamos dizer que eu tenho aqui um corpo e eu quero saber qual que é a aceleração desse corpo. Esse meu corpo, vamos dizer que ele tenha 4 quilos, tem a massa de 4 quilos, não o peso de 4 quilos, e ele tem uma força de 200 newtons. Eu vou fazer o quê? Como que eu faço para descobrir a aceleração desse corpo? É só a gente substituir na fórmula. Então, qual é a força? Eu tenho a força? Tenho, tá em newtons. 200 newtons, que é igual ao quê? A massa. Qual que é a massa? A massa é 4 quilos vezes a aceleração. Eu tenho que isolar esse A, eu tenho que deixar ele sozinho. Então, o oposto da multiplicação é a divisão. Então, se está multiplicando, passa dividindo. 200 dividido por 4, o A ficou aqui sozinho. Aí eu vou ter o quê? 50. Então, 50, só mudando aqui para ficar melhor da gente ver, A é igual a 50. 50 o quê? A aceleração, ele sempre vai estar em metros por segundo ao quadrado. Então, 50 metros por segundo ao quadrado, essa é a aceleração que vem na segunda lei de Newton. Lembrando que se eu tiver a aceleração e eu quiser descobrir e não tiver a massa e tenho a força, aí a gente só vai substituindo os valores na formulazinha. E por último, a gente tem a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, dizendo que para toda uma ação que eu exercer, uma força de ação que eu estiver exercendo, eu vou ter uma reação. Então, vamos dizer, o foguete. O que faz um foguete ser impulsionado para cima? O que permite que o foguete ele alcance voo? Quando eu tenho um foguete, eu vou ter gases ali, combustíveis, que ali naquele momento que tem aquela combustão, aquela explosão, eles vão exercer uma ação para baixo, para a terra. Então, essa ação vai ter uma reação de sentido oposto. Qual que é o sentido oposto? Esse daqui. Então, aqui eu tive a ação que foi para baixo, o sentido oposto, a sua reação vai ser para cima. Essa é basicamente as leis de Newton. Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Segunda lei de Newton é que todo corpo ele vai sofrer essa aceleração, todo esse movimento vai ter essa aceleração. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da reação. Essas foram as leis de Newton. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!